Live de número 15, superando os estragos do divórcio. Esqueci de limpar minha câmera. Boa noite, meu povo. Deixa eu limpar essa câmera aqui, que eu esqueci. Aí. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu botar o nosso tema. Superando os... Vou ter que botar o óculos, não tô enxergando nada. Meu óculos quebrou. Superando os estragos do divórcio. Live 15. Caramba, número 15 já. Rapidinho. Boa noite. Vocês que estão chegando, vamos convidar mais gente para nossa live de hoje? Vou convidar mais gente para nossa live. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, calor, misericórdia. Tudo bem? Não consigo ver as pessoas que comentam, eu não consigo mandar para elas. É terrível isso. Eu acho que eu tô conseguindo agora. Que isso, gente? Bom, essa é a nossa live de número 15. Eu vou ter que prender o cabelo. Tá muito calor. Não tô aguentando. Trouxeram água e café pra nossa live de hoje. Hoje a gente tem umas coisas pra gente poder conversar. Quero conversar com vocês sobre a armadilha da grama sintética. É o nosso tema de hoje. Cadê meu negócio? Oi, gente. Queria me arrumar. Vamos lá? Deixa eu arrumar esse cabelo aqui pra ficar bonito, né? Daqui a pouco a gente faz vários recortes dessa live. Bom, pra gente começar a nossa live de hoje, eu quero... Estou bem, que bom. Que bom que vocês estão bem. Todo mundo bem? Ivo, seja bem-vindo. Deise, Tânia, Gilberto, sejam todos bem-vindos. Quem que tá aqui que não tá aparecendo pra mim, tá? Se tiver mais gente, vocês vão dando um oi aí que a gente vai conversando. Pra gente começar a nossa live de hoje, eu quero ler pra vocês uma coisa. Vamos lá. Tá em Marcos 11. Deixa eu ver aqui. Eu quero... Achei. Marcos 11, lá no verso... Achei. Ok. Verso 11. Vamos? Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais
coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aí, lá no 21, se a gente for direto para o 21, está escrito o seguinte: lembra-se, Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Bom, eu tenho certeza, vamos orar para a gente poder começar? Senhor, essa é a tua palavra. Nos reunimos essa noite acerca da tua palavra para mais uma live de superando os estragos do divórcio. Que possamos ter entendimento, que através da sua palavra possamos ter uma percepção, porque essa live não é uma live motivacional, não é apenas uma conversa, se trata da sua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento e direcionamento acerca daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa live de hoje é a armadilha da grama sintética. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct de mulheres falando que seus maridos foram embora e um ou outro homem falando que suas esposas traíram, não querem mais saber do casamento, que estão com outra pessoa, né? E eu tenho algumas coisas para poder compartilhar com vocês acerca disso. Por que eu escolhi esse tema da armadilha da grama sintética e essa passagem da figueira? De longe, quando Jesus teve fome, ele olhou para ela, porque ela estava com muitas folhas, como diz a palavra. Só que quando ele chegou perto, ela não tinha fruto. Ao longo da nossa caminhada, é um beijo isso, filho? Você tá indo aonde? Arthur? Tem 20, vai fazer 22 anos. Parece que tem 10. A mãe e filho vai ser sempre filho pra mãe, né? Bom, vamos lá. Vamos retomar. Por que eu escolhi a armadilha da grama sintética? Quando a gente tá num casamento, quando a gente tá num relacionamento, e os problemas acontecem, os problemas começam a acontecer, se você não tem o seu coração muito firmado na sua relação, as oportunidades aparentemente boas vão encher os seus olhos. Compreende até aqui? Não significa que você vai mudar de casamento. Eu vou largar meu marido, eu vou largar minha esposa porque me apaixonei, porque com ele vai ser diferente, com ela vai ser diferente. Não, não vai ser diferente, vai ser igualzinho. Porque muitas vezes a gente olha para o terreno das pessoas e quer o que o outro tem. Quer a vida do outro, quer a casa do outro, quer tudo do outro. A gente olha para a grama do outro e pensa como essa grama é verde, como essa grama é maravilhosa. Mas no frigir dos ovos a gente descobre que a grama era sintética, por isso que ela era tão perfeita. Então a armadilha da grama sintética é que muitas vezes você coloca a perder sua casa, sua família,
por uma coisa que não vai te levar a nada. Não vai. Depois que eu me converti, eu fui adquirindo uma mentalidade cristã. E a mentalidade cristã, ela não está determinada com o tempo de crente, não. Ela é determinada pela busca ao Senhor. E ao longo desse período, né, de conversão, eu tenho observado o quanto a gente perde tempo com coisas vazias. O quanto a gente perde tempo com coisas vazias. Não se engane achando que o problema que você tem hoje dentro da sua casa vai ser solucionado se você largar tudo para viver uma outra história. Essa não é a solução do seu problema. Essa não é isso que vai fazer você viver uma outra coisa, uma outra realidade. Você pode descobrir a grama sintética e pode ser tarde demais. Muitos maridos, eles têm algumas dificuldades com as mulheres no que se trata de intimidade. Só que perceba, nós mulheres também precisamos entender. Eu sempre falo da bagagem de viagem. Nós mulheres, quando a gente vai para dentro de uma relação, a gente leva as nossas bagagens e o marido leva as bagagens dele. E quando a gente se une em amor com alguém, a gente não pode querer tomar o lugar do outro. Tem um Reels aqui e uma live também que eu falo sobre isso. Sobre você querer virar mãe do seu marido. Sobre você querer assumir um lugar que não é seu. Isso é cansativo. Porque por mais que ele não fale nada a princípio, é insuportável isso. É insuportável ficar com uma pessoa que fica enchendo o saco o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro. É insuportável estar com uma mulher que reclama de tudo. É insuportável. E eu falo isso porque eu fui essa mulher. Eu fui a mulher que reclamava de tudo. Se chovia, eu reclamava. Se estava sol, eu reclamava. Se deixava as coisas bagunçadas, eu reclamava. Se não fazia nada, eu reclamava. Se fazia, eu reclamava que não estava bem feito. Se a comida estava feita, eu reclamava. Se não estava feita, eu também reclamava. E isso é insuportável. Isso é insuportável. A gente precisa entender qual é o nosso lugar. Ei, Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver quem que falta eu falar. Boa noite, Wellington. Ninha, boa noite. Doutora Priscila, boa noite. Tânia, boa noite. Maria, boa noite. Lu, boa noite. José, boa noite. Esther, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É insuportável você estar com uma mulher assim. Quero contar uma coisa bem particular para vocês que eu fiz há um tempo atrás. A mulher do meu ex-marido me ligou para xingar, né? Para falar um monte de coisa e tal, reclamar. E eu aconselhei ela, por incrível que pareça. E eu fiz isso não é porque eu sou boa, não, tá? Eu fiz isso porque quem leu o meu livro sabe que a nossa história acabou. Então, eu conversei com ela e eu falei com ela: transforme o seu lar em um lugar gostoso, aonde as pessoas tenham prazer de estar. Transforme o seu lar em um lugar gostoso que as pessoas queiram voltar. Quem tem sabedoria dentro da sua casa, por mais que ele seja o cabeça, uma cabeça sem um corpo que governa é um alienígena. É só a cabeça sozinha, fora do corpo.
Você precisa ter sabedoria. Você precisa ter sabedoria para conduzir, sabe? Ju, mas é minha responsabilidade tudo isso? Claro que não. Mas você vai abrir mão da sua casa? Eu sei que a live hoje tá diferente, ela tá bem direcionada para relacionamento, mas é porque eu recebi muitas mensagens sobre relacionamento. Por incrível que pareça, eu tenho vários casados na minha audiência. Então, eu escolhi falar sobre isso. Previna o divórcio, para depois você não estar comigo chorando, me pedindo ajuda. Previna isso. Ju, ele foi embora. Ele foi embora por causa de uma grama sintética. Ela foi embora por causa de uma grama sintética. E ele e ela vai descobrir essa grama sintética, porque o meu descobriu a grama sintética. Depois, quando a ficha cai, não tem como voltar atrás. Quando a ficha cai, muitas vezes não tem como voltar atrás. E a pessoa fica condicionada ali. E eu te falo isso, sabe por quê? Porque hoje, lá, existe um bebê que acabou de nascer. Você acha que eu vou entrar no meio dessa família? Então, ele gostando ou não, é lá que ele tem que ficar. Ah, mas a ficha dele caiu. Paciência. A gente vai prestar conta sobre as coisas que Deus colocou na nossa mão. Você vai prestar conta quando Deus... Olha, eu vi uma pregação, uma entrevista de um pastor, e ele falava com muita maestria sobre isso. Você vai prestar conta do que Deus colocou na sua mão. Quando Deus perguntar assim, deixa eu pegar alguém aqui. Deixa eu ver alguém aleatório. Eliseu. Quando Deus chegar pra você assim, falar, Eliseu, vamos prestar conta das coisas que você me pediu? A família que eu coloquei na sua mão, não sei se Eliseu é casado, nem conheço Eliseu, peguei aleatório, tá? Os filhos que eu te dei, a esposa que eu te dei, a empresa que eu te dei, o dinheiro que eu te dei, os talentos, os dons que eu te dei. A gente vai prestar conta de tudo isso. De tudo isso. Então, entra num casamento, sai do casamento. Entra no casamento, sai do casamento. Entra no casamento, sai do casamento. Junta aqui, arruma um filho ali, arruma não sei o que. Isso é terrível. Porque nós somos resultado dos nossos pais. Hoje, eu ressignifiquei tudo. Porque eu não tive um pai. Quem viu os meus stories de hoje, eu recebi várias mensagens sobre ele. Foi muito forte aqueles stories de hoje. Falando sobre essa questão da paternidade. O pai tem uma função. Mãe tem uma função. Você vai prestar conta disso. E falar de prestar conta enquanto Jesus não voltou é muito fácil. Só que a gente pode estar aqui agora, ele voltar agora. E aí, como é que vai ser? O cristão precisa viver na eminência do Senhor voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Não dá pra você falar, não, Ju, depois eu acerto isso. Tem uma bagunça, Ju, depois eu arrumo essa bagunça. Como assim? Sou casada há 28 anos com a mesma mulher. Tá vendo que na minha audiência tem casado? Viu? A gente vai prestar contas sobre isso. A gente vai prestar contas sobre isso. Na semana passada, na quarta-feira passada, o Espírito Santo pediu que eu estudasse o livro de Hebreus. Inclusive, eu até mandei para o Wellington tá aqui ainda. Eu até mandei, eu converso com os meus seguidores, tá? No direct, converso com todo mundo que me manda mensagem, não fica sem resposta. Se eu ainda não te respondi, é porque eu ainda não tive tempo, mas eu respondo todo mundo, converso, bato papo, ajudo. Aí o que acontece? Até mandei pra ele uma questão sobre o livro de Hebreus que eu li. Se você se debruçar no livro de Hebreus e você entender o livro de Hebreus, você vai sentir vergonha de muita coisa. Quem conhece a Cristo e se afasta, não tem como restituir essa pessoa, porque ela mesma está crucificando Jesus. Ela mesma. A gente vai prestar conta disso tudo. De todas essas atitudes, de tudo que a gente faz. A gente vai prestar conta.
A gente precisa ter uma vida consciente. Se foi essa grama que eu escolhi pra mim, eu vou cuidar dessa grama com o melhor de mim. Pra que eu não fique olhando pra grama do vizinho, querendo a grama do vizinho, e depois eu descubra que aquele diacho daquela grama era de plástico. Não era de verdade. Entende? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Seja um homem melhor, seja uma mulher melhor. Cuide do seu lar. Você não tem que repetir a mesma história dos seus pais. A gente não tem que repetir a mesma história. Honrar pai e mãe não significa repetir o mesmo padrão comportamental, não. A nossa história é individual. Porque se eu fosse repetir a história da minha família, como eu repeti durante muito tempo até eu cortar isso, eu venho de uma família de guerreiras. A Xena perde para minha família, para as mulheres da minha família. Porque todas elas eram com a espada na mão 24 horas. Ninguém precisa de homem aqui. Todas fortes e tal. Então, quando eu me casei, meu ex-marido era casado com a Mulher Maravilha. Ele ia proteger quem? Aí, o que ele fazia? Ele ia pra rua, achava uma mulher mais inferior, completamente, em todos os aspectos, para que ele pudesse exercer a masculinidade sobre ela e ser homem. Juliana, é real isso. Justifica as traições? Não justifica, mas se compreende. Então, se o seu lar é insuportável, ele vai olhar para a grama sintética. Ela vai olhar. Se você é um camarada, um marido, que você... Não, mas na minha família, homem não é delicado, homem não cuida de mulher desse jeito, homem não tem frescura. Vai nessa, meu amigo. Vai nessa que a grama sintética vai gritar no seu quintal daqui a pouco, se você não observar e não mudar. Então, a gente precisa se remodelar. Não se moldar aos padrões desse mundo, entender o que é da palavra, o que a palavra de Deus diz, porque existe um homem segundo a Bíblia. Existe uma mulher segundo a Bíblia. Porque segundo a Bíblia, eu vou ter que achar isso aqui, porque eu tenho que falar isso pra vocês. Porque lá diz que o homem cuida da mulher como cuida do próprio corpo, não é isso? Se tem teólogos aqui, tem pastor aqui que eu vi. O Hélio é pastor. Você pode falar do que eu tô falando se não é verdade. Não tá escrito que o homem cuida da mulher como cuida do próprio corpo? E qual é o homem que maltrata o seu corpo? Qual é o homem que fica sem tomar banho? Qual é o homem que não se ama, que não se cuida? Deixa eu ler vocês. Vamos lá. Foi mesmo? Story stop. É isso. Exatamente, não é fácil. Deixa eu ler, porque tá subindo muito rápido. Eu li. Sou divorciada de um, viúva de outro. Parabéns pelo seu testemunho e por tudo que você está transbordando na vida das pessoas que o Senhor tem colocado no seu caminho. Conheci. Amém. Obrigada, doutora. Já passamos na beira do divórcio, mas busquei ajuda divina para... é isso. É isso, é se reinventar. Meu casamento demorou 11 anos para engrenar. Meu Deus! Também superei o divórcio, graças a Deus. Amém. Jesus Cristo. Maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja, que entregou sua vida por ela. Tem mais coisa, Lu. Tem falando sobre o cuidado com o próprio corpo. A vontade de Deus é amor, nunca se acaba. Sim, é verdade. Está escrito sim. Está escrito. Cadê os pastores da live? Existe maldição hereditária? Eu vejo meu marido honrando. Existem maldição hereditária? É uma pergunta ou é uma afirmação? Se for uma pergunta, existe. Se for uma pergunta, existe. E Quebrando Correntes é um livro extraordinário. E uma pastora que trabalha com cura e libertação se chama doutora... Ela é juíza, né? Doutora Tânia Tereza. Tânia Tereza? Tânia Tereza. É Tânia Tereza, não é, Ivo? Tânia Tereza? Se eu não me engano? É isso mesmo. Ela trabalha com cura e libertação. Porque... Presta bastante atenção. Ou você... Presta bastante atenção nisso que eu vou falar com vocês.
Presta bastante atenção. Ou você tem dentro de você o Espírito de Deus, ou você tem dentro de você o espírito das trevas. Não existe um espírito em cima do muro. Não, eu sou um pedaço aqui. Não existe. Ou tem espírito de Deus ou tem espírito de treva. E outra, se você aceita Jesus, sai caminhando, você sai, você vira casa de demônio. Tá na Bíblia, tá escrito, vai ler que você vai achar. Simples assim, não tem outra conversa. Então, quando a gente começa a olhar para a grama do vizinho e querer a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verdinha, é isso. Aí descobre que a grama é sintética. Mas aí, quando descobre, todas as brechas foram abertas para Satanás atuar. Todas. Entende? Isso é terrível. Isso é terrível. Então, Tânia Tereza, isso mesmo. Pois é, ela é maravilhosa com libertação. Porque a gente tem que vir fazendo renúncias. A família toda é depressiva. Então, isso precisa acabar. Quem decide como vamos viver somos nós. A gente que decide. Sabe por que a gente que decide? Eu venho de uma família de bruxas, literalmente. Bruxa mesmo, bruxa de fazer, né? Bruxa de fazer trabalho, bruxa mesmo. E eu fui do candomblé durante anos, muitos anos, e eu me intitulava bruxa. Então, quando eu fui fazer esse Ministério Divórcio e Recomeço, ele nasceu há poucos meses, porque eu fiquei recolhida das redes sociais em tratamento 2 anos. Eu fiquei 2021 recolhida no sentido de me cuidando, me converti, passei 2022 todinho fazendo outras coisas, fazendo libertação, cuidando de mim, fazendo outras coisas, entende? E o meu pastor, antes de começar, a gente conversou e eu comecei. Então, assim, a minha maior vergonha se tornou meu maior testemunho, não é o divórcio. Por incrível que pareça, todo mundo acha que é o divórcio, não é. É posicionamento. Porque eu sou uma mulher de opinião. Quando eu estava no candomblé, se falasse comigo assim, você não pode comer isso aqui, porque lá tem muito disso. Eu não comia. Você tem que ficar 3 meses sem relação sexual. Eu ficava. Você vai ficar 1 ano sem comer tal coisa. Eu ficava. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Nunca foi um problema pra mim. Quando eu me converti, eu acho que eu conto isso no meu testemunho do YouTube. Quando eu me converti, veio o Natal. E eu tava em casa sozinha. Porque, por ser muito disfuncional, meus filhos, dava final de ano, Natal, Ano Novo, era costume eles irem pra casa dos avós. Porque tinha muita cachaçada, muita bebida, briga, muita coisa. Então, eles preferiam ir pra casa dos avós. E isso é uma prática desde pequeno. Que ela vai acabar esse ano em nome de Jesus. Beleza. Aí eu tava em casa sozinha, lavando vasilha. Eu tinha feito uma janta. Não, eu não tinha janta. Eu comi um omelete com 3 vagens de 3 biscoitos nessa noite. Eu jantei, fui botar o prato na pia, tô lavando vasilha, eu senti uma presença na minha cozinha. O ambiente pesou da cozinha. E as setas na mente começaram. Juliana, você acha que você vai aonde com isso? Você não precisa disso. E ele começou, e eu quieta lavando vasilha, e ele com a seta. Aonde você acha que você vai com isso? Por que você tá fazendo isso? Você não precisa disso. Aí ele achou que ele ia me pegar, ele falou assim: cadê os seus filhos? Porque você tá sozinha na noite de Natal. Por que você não se mata? Ninguém vai sentir falta de você.
E quando ele falou aquilo, eu terminei de lavar a vasilha. Eu fui lá onde era o altar que eu tinha dentro de casa, eu ajoelhei e eu falei assim: Senhor Jesus, eu te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Satanás, se você tem qualquer dívida para cobrar, cobra do Senhor, porque eu sirvo a Ele agora e você sabe do que eu sou capaz por fidelidade. Simples assim. Não pense vocês que eu não tenho lutas, porque eu tenho todo dia. Eu tenho que lutar contra a vontade de fumar, eu tenho que lutar contra a vontade de transar, eu tenho que lutar contra a bebida, eu tenho que lutar contra um monte de coisa. A minha carne doía. Quem é meu seguidor aqui, quem faz acompanhamento comigo, o Ivo, se tiver aqui, ele sabe do banho com água da geladeira. Que ele também toma, que eu ensinei pra ele. Quando o tesão tá forte, a gente que é solteiro, que está esperando em Deus, a gente toma banho com água da geladeira. Quem é meu aluno sabe disso. Só que a gente não arreda pro diabo. A gente não dá espaço pra ele. Simples assim. Eu sempre falo isso. Se eu beber dentro da minha casa, quem que vai saber? Se eu fumar aqui dentro, quem que vai saber? Se eu arrumar um cara pra poder transar, quem que vai saber? Mas Jesus sabe. Ele sabe, porque eu tô construindo uma relação com ele. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe que é real quando eu me ajoelho nesse chão aqui pra orar. Então eu não vou ceder. Ai, Ju, não aguentei. Ah, para. Para. Se você não consegue lutar por você, você vai lutar por quem, caramba? Pelo amor de Deus. Ai, mas eu fui fraco. Fraca mesmo, não merece bênção. Gente fraca não merece bênção. Gente fraca não merece. Nossa, Juliana, é forte isso? Sai da live, então. Porque aqui eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Aqui eu falo real, oficial. Todas as coisas. E eu falo isso pro seu bem. Porque eu conheço o inferno. Eu venho do mundo das trevas. Eu sei exatamente quem o diabo é. Eu venho de um lugar onde as pessoas te abraçam pra pegar um fio de cabelo seu pra fazer macumba. Eu venho desse lugar. E não pense você que o diabo vai folgar com você. Ele não vai sossegar enquanto não destruir você. Ai, eu só dei uma escapada. Ai, eu caí. Ai, eu deslizei. Por favor. Por favor. Que isso? Que isso? Seja homem, caramba. Seja mulher. Luta por você. Pela sua santidade. Por intimidade com Deus. Luta por isso. Jesus no início, ele é advogado, mas no final ele vai ser seu juiz, caramba. Que comportamento é esse? Que não consegue dizer não pra uma comida, não consegue dizer não pra um sexo, pra uma bebida. Que isso? Não consegue dizer não pra grama do vizinho? Ah, meu casamento tá com problema, pega o casamento e joga o casamento fora? Que isso, gente? Entende? A gente tem que ser forte. Eu ouvia muito isso no candomblé. Candomblé não é pra gente fraca, porque o diabo marca os filhos dele com a vida. E a gente tem que ter esse mesmo cuidado como crente. Evangelho não é pra gente fraca. Não é pra gente fraca. E você precisa observar isso. Qual é o tipo de comportamento que você tem diante de Deus? Oi, filha. Você viu seu fone? Meu fone? Tá carregando. Porque a senhorita usa e não coloca no carregador. Tava carregado. Não, não estava, filha. Pode pegar, tá na parede. Eu esqueço. Tudo bem. Entendeu? Deixa eu ler vocês. Que eu tô vendo aí um monte de mensagem subindo. Bebe água que ajuda a engolir. Eu sei, quem tá aqui pela primeira vez, as minhas lives tem que ter fone, tá? Se você tiver filho pequeno, porque não é que tem nada obsceno, mas eu sou muito direta. Então, quem vem pra minha live sempre vem de fone, quem tem criança pequena. Porque se falar assim, não, porque o tesão sobe e toma banho com água da geladeira, a criança não vai entender. Então, é melhor, tem coisa que é melhor evitar.
Que o Espírito Santo e o sangue de Jesus cubra sempre. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Gostando. Amém. Boa noite, Brito. Seja bem-vindo. Deixa eu ler vocês. É verdade, tomo. Aqui o Ivo falando. É verdade, tomo mesmo. E a água da geladeira. É babado. Querido, esquentou o corpo. Água da geladeira. É uma ótima receita. Verdade. Hoje o povo joga o casamento pra si. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu me divorciei no mundo, né? Me divorciei lá, depois eu me converti. Juliana, mas por que você não tentou resgatar seu casamento? Eu passei 15, eu me casei. 16, aí eu passei. Eu comecei a namorar 13, casei em 15, só que a gente já morava junto, aí eu fiquei 15, porque casei por pirraça, 15, 16, 17, 18, separei, assinei divórcio, voltei, depois terminei de vez 2021. Mas eu passei todo esse tempo tentando salvar esse casamento. Todo esse tempo. Tentando salvar, tentando resgatar. Aí, por fim, você tem que ler o meu livro pra você ver o que o diabo fez com a gente. Só que a gente deu legalidade pra ele fazer isso. Porque a gente era do candomblé, então ele fazia o que ele queria com a gente. Meu ex-marido ficou tão maluco, ele se enfiou num monte de problema, num monte de confusão. E a gente teve uma conversa depois de 2 anos. E ele falou assim, porque ele me contou da gravidez, ele veio pessoalmente pra me contar, né? Que a menina tava grávida, e enfim. A gente olhava assim um pro outro e chorava, né? A gente chorou muito. E só de falar, me dá vontade de chorar de novo, porque foi tanta destruição, foi tanta dor. O diabo acabou com a nossa vida. E eu falei, naquele dia, o meu livro tem participação dele no livro, que ele estava aqui, né, cuidando de mim no Covid. E eu falei que naquele dia, ninguém mais ia ficar cego. Ninguém mais. Porque a forma como ele age é tão nojenta, é tão por baixo do pano, que você não percebe. Você não percebe. Sabe? Você não percebe. Se você não estiver atento, se você não estiver atenta, você não percebe. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Essa mulher que tá aí gritando, perturbando, ela não é sua inimiga. Ela só precisa de oração e se organizar. Esse homem não é seu inimigo. As portas que são abertas e ele atua através dessas portas é muito sério. É muito sério. Só que a gente não tem noção. Porque a gente acha que a atuação do reino das trevas ficou na Bíblia. Não tá, não. Nesse momento aqui, ele tá vendo o que a gente está aqui conversando, o que vocês estão comentando, o que eu estou falando. Entende? É uma vida de oração. É uma vida em guerra mesmo. Porque quando eu vou orar, eu apresento a vida de vocês. Quem tá ligado a mim, e eu falo com Deus. A pessoa que teve contato comigo, que o Espírito Santo vai lá, porque para ele não tem essa barreira. Senhor, aquela pessoa lá, vai lá, chega lá, entra lá, toca lá. Mas eu sei a vida que eu tenho com Deus. Eu sei a vida que eu tenho com Deus. Eu jamais vou me colocar na frente do canhão se eu não estiver pronta para isso. Eu sei que se não é a misericórdia de Deus na minha vida, ele mata. Ele acaba com a vida de uma pessoa, ele mata. Porque eu vi pessoas morrendo. Eu vi ele tocando na vida de pessoas e levando embora. A minha vida ele quase levou embora.
Porque quando eu resolvi mudar de um barracão de candomblé para outro, eu bati o carro, que o meu carro deu PT. O meu carro não serviu nem pro ferro velho. Então, quando fala, tá escrito lá que os filhos das trevas são mais prudentes porque eles são marcados com a vida. Eles são marcados com a vida. Não tem outro espírito. Ou você tem em você o Espírito Santo de Deus, ou você tem o espírito das trevas. Porque, por causa do pecado de Adão, o nosso espírito, a gente já nasce com o espírito morto. Quando a gente aceita Jesus, que o Espírito Santo ativa o nosso espírito, que é aquele negócio, aquele choro, aquele desespero, aquela emoção, aquela vontade de chorar que você não sabe de onde vem, aquela emoção que você não sabe de onde vem, o seu espírito recebe uma ativação. Só que para essa ativação ficar viva, ela é progressiva. Você tem que ir atrás, buscando, para você fortalecer isso, para essa chama não morrer. Porque se você deixar, a sua carne te engole, tudo te engole. A sua carne, você tem que mostrar para ela que quem manda é você. Por que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Vocês sabem por que fala isso? Coloca para mim. Eu já falei sobre isso com vocês. Quem que lembra? Que a fé, por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Quem tá sempre. Ivo tá sempre nas lives, ele deve saber. Sabe por quê, gente? Porque a boca da sua alma é isso aqui, ó. Isso aqui é a boca da sua alma. Como assim, Ju? A alma é a central das suas emoções. A alma é a central das suas emoções. Isso aqui é a boca da sua alma. Através do que você ouve, produz em você emoções. Tá acompanhando? Através do que você ouve, produz em você emoções. Palavras de destruição produzem em você emoções. Palavras de afirmação produzem em você emoções. Coisas do tipo, você é um fracasso, você é um lixo como pessoa, você não presta pra nada, produz em você tristeza. Palavras de ativação, vai, você dá conta, você consegue, você é melhor do que isso. Aí ativa, né? Você começa a acreditar que você pode. Então a boca da sua alma é isso aqui, ó. Então quando fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve, você vai produzindo, você vai construindo raciocínio, você vai entendendo e a sua alma, ela vai ajustando essas emoções dentro dela. Porque o ouvido tem poder de gerar, o ouvido tem uma forma de um feto, pode... Pois é, é a boca das emoções, é isso aqui. Então a gente precisa proteger os nossos canais. O que são os nossos canais? Eu tenho uma live sobre isso aqui. Canais de desejo, as portas de entrada. Boca, os olhos, os ouvidos. Entende? A gente precisa proteger. Eu falo que o crente que não tá lutando, tem alguma coisa errada com esse crente. Porque, gente, eu nunca fiquei tanto com a espada na mão como eu fico o tempo inteiro. A gente tem que estar atento o tempo inteiro. Quando tá muita calmaria, eu falo, meu Deus, será que tá vindo alguma coisa? Porque é sempre. Ele não se cansa, ele não dorme. E a gente é um ser espiritual. O diabo é isso. A gente cansa. Nós somos seres limitados em alguns aspectos. Só que se a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente consegue. A gente consegue ir para cima. Entende? Porque se a palavra de Deus diz que se a gente resistir, ele foge da gente, então a gente tem que permanecer. A gente tem que resistir. Agora, se você não consegue dizer não para uma comida,
Como é que vai resistir um trem desse? Como é que pode isso? Ah, eu não consigo, Ju, não consigo fazer dieta. Começa a se desafiar no jejum. No jejum, na oração. Esses dias eu fiquei aí 48 horas. Eu tava, né? Mas eu faço. E não é porque eu sou boa. Não. É porque eu conheço o reino das trevas. E meu corpo não vai ser casa de demônios nunca mais. Em nome de Jesus. Vou falar uma coisa com vocês. Estar na igreja não significa que o Espírito de Deus está em você, tá? Sabe por quê? Lembra da mulher encurvada? 18 anos. Indo pra sinagoga. Encurvada? Lembra? Lembra? 18 anos encurvada. Acometida por um espírito. Então, estar dentro da igreja não significa que você tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se você fecha a sua porta, se você dobra o seu joelho, querido, você faz um saque no inferno quando você tem essas atitudes. Quando você tem essas atitudes, você bota pra quebrar. Entendeu? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo pode ser templo do Espírito Santo ou templo das trevas. É a gente que define. O meu, glória, para honra e glória do Senhor, é templo do Espírito Santo. Meu corpo não vai ser casa de demônio mais. Não vai mais. E você precisa determinar isso na sua vida. Não vai mais. Vai santificar os seus olhos para poder parar de ficar desejando a grama sintética do vizinho. Porque a grama é tão verdinha que você acredita até que é de verdade, mas ela é de plástico. Ela não é de verdade. Santifique os seus olhos, seus ouvidos, a sua boca. Ei, Paty, boa noite. Quanto tempo? Entendeu? Amém? Vocês têm perguntas? Pra gente poder não estender muito, pra poder não atrapalhar a vida de vocês. Vocês têm perguntas? Querem falar alguma coisa? Pode falar, gente. A gente conversa. Eu gosto de ler vocês. Amém. Amém, amém. É verdade. É sobre isso. É sobre isso, gente. É sobre isso. Concordo. Muitos crentes são terríveis. São. Como diferenciar operação e depressão? Opressão, no caso? Como diferenciar operação e depressão? Depressão é o espírito, né? É um demônio. Existem algumas coisas que você pode observar. Tipo, a opressão, ela... Como é que eu vou dar um exemplo aqui? Deixa eu ver se eu pego esse travesseiro aqui. Olha só. Eu oprimo. Eu estou apertando. Eu estou oprimindo. Como que você faz para sair disso? Oração e jejum. Oração. Não tem demônio que fica, gente, coração. Não tem. Só que para você se apossar das verdades bíblicas, você tem que ter vivência na palavra. Você tem que... Porque olha só, é porque eu não sei se dá para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar para vocês aqui. Aqui. Ó, um lado é Marcos, um lado é Hebreus, que eu tô debruçado no livro de Hebreus ainda terminando os estudos. E é o tempo inteiro. Eu sou a pessoa do digital. O que eu faço para poder conseguir estudar bem? Ou eu leio a Bíblia no celular, ou eu leio no computador. Porque aí o meu cérebro, ele passa por uma enganação. Entendeu? Como eu quero procrastinar, porque eu quero ficar no telefone, eu fico no telefone, na Bíblia do telefone. Pronto. Para ter vitória, você tem que se apossar do que está na Bíblia. Se você é um crente que terceiriza a presença de Deus, o demônio não te respeita.
ele não te respeita. Se você terceiriza a sua intimidade com Deus, ele não te respeita. Vou dar um exemplo para vocês. Tem algumas pessoas aqui que eu converso muito no direct. Iva é uma pessoa que eu converso muito no direct. Se alguém pedir pra Iva assim: ah, você tem acesso a Juliana, você pode pedir a ela tal coisa assim pra mim? Eu vou ouvir o pedido dele, mas a pessoa, eu não sei nem quem é. Entende? Eu não sei nem quem é. Vai ser atendido? Pode ser atendido. Porque a mulher que tava... A egípcia que tava com a filha endemoniada, ela foi atendida. A filha estava endemoniada e ela falava com Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Era a filha que estava endemoniada, nem era ela. Mas ela orava dessa forma pela filha. Então, pode acontecer da pessoa terceirizar e ser abençoado? Pode. Mas nada se compara a você ser a íntima. Você ser a que tem intimidade, entendeu? É outro patamar. Entende? É outro patamar. Eles sabem quem é quem. Eles sabem quem é quem. Eles sabem. E depressão. Já tô concluindo a pergunta de Esther. E depressão. O espírito da depressão, ele te envolve. Como que ele te envolve? Vai vindo assim, aquele desânimo, sabe? Aquela moleza, Se você tiver com seus exames em dia, porque déficit de vitamina também causa essa moleza, sabe? Então você precisa investigar. Gente, a nossa vida, vocês têm que ter amor pela vida de vocês. É um plano de guerra. A gente tem que ir no médico, ver se tá tudo bem. Não tá bem, então vou tomar o quê? Vou tomar uma vitamina, vou tomar um negócio, vou cuidar da alimentação. É plano de guerra, gente. Não dá pra viver a moda do Zeca do deixa a vida me levar, não. Entende? Tem que botar pra quebrar mesmo. Estou dirigindo e vendo a live. Eu peguei no finalzinho, mas o meu corpo também é templo do Espírito Santo. Aleluias. Quero fazer uma chamada de vídeo com vocês, Gil. Você é muito sábio. Tudo Deus. Tudo Espírito Santo. Tirar Deus de mim não sobra nada. Opressão é uma coisa horrível. Peso dentro de você. E outra coisa. Não precisa, a menos que você seja mais pentecostal, né? Mas não precisa ficar com medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de botar os bichos pra correr da sua casa. Não tenha medo de dar voz de comando. Não tenha medo. Declara a palavra alto mesmo. Não tenha medo. Salmo 40 pra cima deles. Entendeu? Eu me empolgo com esses assuntos. Ju, eu sei que tu segue direta, que você está falando na live. A vida muda, porque você sabe, faz 15 lives que nós estamos fazendo. Eu acho que 10 mais ou menos. Eu falei. A vida do Iva é incrível. O testemunho do Iva é incrível, como a vida dele mudou. Depressão, espírito suicida. É um demônio, depressão. A gente sente. É terrível. E ele chega de forma sutil, né? Ele chega... Por isso que eu falo, crente que não tem luta, tá acontecendo alguma coisa. Não tá fazendo nem cosca no inferno. Porque a gente precisa ficar ligado o tempo inteiro. Sim, para ser tempo é preciso estar em estado de graça. É possível as trevas tomar consciência e ciência. Sim, sim. É possível, sim. Sabe por que é possível, Michele? No candomblé, quando você entra... Você só descobre o que acontece com você depois de 3 anos que você tá lá dentro. Porque quando você entra, o demônio, que é a chamada santo, entidade, toma a sua consciência e ele come, faz os rituais
de matança e tudo que tem lá dentro. Ju, como você comecei a ler? Ju, como que eu comecei a ler a Bíblia? Então, eu sou muito guiada assim pelo que no meu início eu fui lendo do início assim. Fui lendo, ia estudando, ia procurando salmos, muitos salmos, mas hoje o Espírito Santo já me direciona, igual eu tô em Hebreus. Quarta-feira passada, o Espírito Santo falou assim: levanta, se organiza, toma um banho, se arruma e debruça em cima de Hebreus. Aí eu falei, amém, tá bom. E fui, e tô terminando já. Porque o meditar na palavra é você ruminar aquilo, né? Você vai estudando, vai entendendo, vai e volta de novo e entende. E tô no capítulo 9 de Hebreus, desde quarta-feira passada, né? Então, tipo assim, de quarta-feira pra cá, olha quantos dias já se passaram, né? E eu venho estudando e eu faço dessa forma. Mas, geralmente, depois da oração, sempre o Senhor fala comigo através de um salmo. Sempre ele fala, igual hoje. Hoje eu terminei de orar, ele falou, abre o Salmo 40, verso 2 e 3. Aí eu abri 2 e 3 e foi assim, incrível. Como orientar o meu marido sobre tudo isso, que estou percebendo isso nele. Eu já te falei, acho que foi com você, não sei se foi você que botou na minha caixinha de pergunta, mas eu já falei. Arruma um óleo ungido, ora o travesseiro desse marido, ora as cuecas desse marido, ora as roupas, ora tudo. E quando ele estiver dormindo, passa um óleo ungido da cabeça dele, passa no pé, ora por ele. E é assim, minha irmã. Esse negócio é desse modelo. Não fala com ele agora não, porque dependendo de como ele tá, ele pode não receber muito bem. Então você chama na oração por ele. Ele é católico de verdade, eu evangélica. Não tem problema. Não tem problema. Eu oriento as pessoas a examinar primeiro o Novo Testamento. Então, se você fizer João depois... Se você fizer João depois Atos, João logo em seguida você faz Atos. Você vai ter uma compreensão maravilhosa. Eu não sei aonde tem a história de Estevão, eu não sei qual é o livro qual é o capítulo, mas se você fizer João e depois você fizer Atos, você vai ter uma compreensão ótima, assim, muito boa mesmo. Vamos lá. Ju, nem você sabe como eu tinha me afastado de Jesus, eu não ia à igreja nenhuma. Quando eu olhei no Instagram uma mensagem sua, falei, não, minha vida tem que voltar a mudar, amém. Michele, entendi, primeira coisa é ser tomada consciência e como se libertar disso, ativando o espírito, Michele. Só quem não está suscetível à opressão, à macumbaria, espírito vivo, espírito ativado. Através da minha oração à distância, creio na conversão e libertação de uma pessoa? Sim. Sim. Você pode sim. Perfeito, esse marido pode ser um anjo na tua vida. Deus me chamou dentro de casa. Amém. Atos 4. Aí, tá vendo? Se você fizer o Evangelho de João, depois você faz Atos, você vai ter uma compreensão muito boa, assim. Doutora das Famílias, boa noite. Olá, boa noite, abençoada, querida gente bacana. Ai, gente, esse Reinaldo é maravilhoso. Boa noite, Reinaldo. Ele é sempre muito educado. Capítulo 7 de Atos, se não me engano, fala sobre a morte de Estevão. É incrível, gente. É muito, muito incrível. A gente não pode folgar. A gente não pode folgar. Entendeu?
Não pode. Esse livro é vivo. Ele liberta. Ninguém falou comigo que eu precisava me desfazer do altar que eu tinha. Eu tinha um altar de candomblé em casa. O altar eu desfiz sozinha, parei de beber, parei de fumar. Foi muito santificar. Tudo é Bíblia, gente. Tudo tá escrito lá. Entende? Tá tudo escrito lá. Só que é aquilo. Você precisa gastar tempo ali. Você precisa... Teve uma missionária que ela falou comigo assim: quando você for ler a Bíblia, você peça ao Senhor para te revelar o espírito por trás das escrituras. Falei, como assim? Fiquei pensando, né? Pra não fazer também muito zarra, muito sem noção. Aí eu fiquei... Mas aí eu não aguentei, eu falei, mas como assim? Tem muitos mistérios escondidos ali dentro. Tem muita coisa escondida ali dentro. Tem um livro que fala sobre analogia. Eu não sei se é a analogia da família de Noé. Eu sei que se você pegar o significado daqueles nomes e montar a frase, cara, você fala, mentira. Eu tenho esse rios. Se eu não me engano, eu vou procurar, mas eu acho que eu tenho esse rios. É incrível. Tem muito segredo ali dentro, sabe? Tem muito segredo ali dentro. É muita coisa que tem ali dentro, que você precisa gastar tempo ali para você poder virar chaves. A vida é um mistério. Eu era evangélica e hoje tenho um altar de Umbanda na minha sala. A vida é um mistério, né? Eu era evangélica e hoje tenho um altar de Umbanda na minha sala. Eu não entendi. Calma lá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A vida é um mistério, né? Eu era evangélica e hoje eu tenho um altar de Umbanda na minha sala. O meu era do candomblé, eu fui do candomblé. E eu estudo a Bíblia. Mas você tá lendo qual Bíblia? Dos Espíritos? Do Kardec? Eu estudei a Bíblia do Kardec quando eu era espírita. É Gênesis, Job. Você conhece esse texto? Wellington, eu vi esse rios, eu achei inacreditável, inacreditável. Sabe, conforme vamos buscando o Espírito Santo, ele nos dá a direção certa. Eu também fui no portão, eu fui no porão, no fundo do poço, mas hoje eu estou bem. É sobre isso. Contrário de você, que era do candomblé, e hoje eu sou cristã. O evangélico, assim, a minha orientação é cristão evangélico, né? Que fala, mas porque os irmãos católicos tem uns que são. Quem é igual, tem uma moça aqui que o esposo dela é cristão católico e praticante. Então, quando fala evangélico, não sei, eu tenho uma visão assim muito. É como se limitasse o estudo, né? Desse um rótulo para a pessoa do evangélico. Nada contra, eu adoro, sou pentecostal mesmo, mas eu prefiro ser chamada de cristã, porque eu sigo a Cristo, que ele fala, entende? A mesma Bíblia que você estuda hoje, a mesma Bíblia que você estuda hoje. Não entendi. Doutora das famílias, eu não tô entendendo. Você tá aqui na live falando que a senhora é do da Umbanda, que estuda essa Bíblia aqui? Que é a mesma Bíblia que eu estudo? Mas você acredita nas mesmas coisas que eu? Só para eu poder entender, porque eu não tô entendendo. A mesma Bíblia que você estuda hoje. Deus é bom. Ivo. Conheço.
Isso mesmo, capítulo 7 de Atos, fala da história muito forte de Estevão. A história dele é maravilhosa. A história dele é muito boa. Eu falo evangélica no sentido das boas novas do evangelho mesmo. Sim, estudo a Bíblia Sagrada, sim. Mas não quero tomar a atenção da live e atrapalhar. Não se preocupe com isso. Não se preocupa com isso, porque a gente já viu. Eu já te vi já. Tá tudo bem. Isso mesmo, fala mesmo. Amém. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Hoje vocês estão falante hoje, né? Hoje tá todo mundo falante. Isso mesmo, Deus fala mesmo. Amém. Amém. É sobre isso que a gente estava falando mais cedo. Entende? Você é bem-vindo no nosso meio, Jesus. Amém. Lembra no início da live que a gente estava falando sobre isso? É sobre isso. É sobre você estar sempre atenta, sabe? Sempre atenta. Deus fala de todas as formas. Total. Total, muito. Ele teve misericórdia de mim quando eu estava no candomblé. Eu andei com o Espírito Santo durante muito tempo achando que era uma bruxa. E eu só fui ter a percepção que era ele depois de... Nossa, você tem... Ah, vocês vão gostar demais. A senhora principalmente vai gostar muito do meu testemunho. Tá lá no canal do YouTube. Essa história que aconteceu, eu vou contar ela muito rápida pra vocês, pra gente poder fechar nossa live de hoje. Eu era do Sagrado Feminino, do Candomblé, fazia vários trabalhos com sangue. Teve um belo dia que minha irmã achou uma caixa e ela falou assim: irmã, achei essa caixa aqui com umas coisas dentro. Beleza. Quando eu abri a caixa, estava essa Bíblia, ó. Essa Bíblia que é de 2004, que eu ganhei de presente. De 2004, essa Bíblia. Tinha umas fotos e tal. Eu ouvi claramente assim: a Bíblia bota do lado da cama. Aí eu falei assim, mas eu nem leio Bíblia. Pensei, nem leio Bíblia. Por que que essa Bíblia é de 2004? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia pra igreja adolescente, porque minha mãe não queria a gente na rua, e eu ia pra igreja. Mas aí depois eu não consigo lembrar com muita exatidão por que eu saí. Eu sei que teve alguma coisa com a minha irmã, mas eu era muito nova, assim, não me lembro muito bem. Mas eu botei a Bíblia do lado da cama. Aí, peguei, botei do lado da cama e eu comecei a ouvir uma voz de mulher. E ela falava assim: por que você não tenta ler a Bíblia? Por que você não tenta? Por que você não tenta? Por que você não faz assim, não faz assado e tal, tal, tal? E eu estava fazendo vários estudos de sagrado feminino, né? Aí nos estudos de sagrado feminino, aquela voz que eu ouvia, eu comecei a chamar ela por um nome. E eu sempre ouvia muito, era som assim, audível mesmo, as orientações. Não come isso, diminui no cigarro, diminui na bebida, começa a se exercitar, começa a se cuidar, não sei o que, tarará. Então, beleza. Passou, eu recebi uma palavra de resgate no mês de outubro. Quando foi em dezembro eu me converti. Quando foi no ano seguinte, no mês de março, eu vi aquele filme A Cabana. Eu não sei se vocês conhecem. Tô vendo aquele filme A Cabana, porque era atividade do curso de psicanálise. Tô assistindo o filme.
eu comecei a chorar num tanto, porque eu estava entendendo as coisas. Tem uma cena no filme, não vou dar spoiler, não sei se todo mundo já viu, mas tem uma cena que Deus aparece como homem. E o ator fala assim, mas não tô entendendo. Aí ele responde assim, Deus responde assim pro cara: eu fui o que você precisava. Porque o trauma dele era com o pai. Então ele apareceu pra ele no corpo feminino. É muito. Quem não viu o filme, eu sugiro que assista. Tem no YouTube, liberado no YouTube. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E eu comecei a chorar porque o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu fui o que você precisava. Eu fui o que você precisava. A minha conversão, ela é um processo muito particular. Porque quando eu era do candomblé, eu acreditava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu tinha a minha verdade. Eu acreditava mesmo que aquilo era o certo. Só que, com todo respeito, eu não sei se a doutora das famílias ainda está aqui, eu sugiro que você leia melhor a Bíblia. Porque, com todo respeito mesmo, tá? E eu não tenho por que rasgar seda com ninguém, porque eu não faço isso. Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Outros deuses. Sobre como que você constrói com as suas próprias mãos um Deus de madeira e pede para esse Deus de madeira te abençoar. Como é que é isso? Então, leia mesmo, querendo descobrir a verdade que liberta, que só é uma. Amém? Gente, a gente estendeu pra caramba hoje, hein? A gente estendeu a beça hoje. Vamos orar pra gente encerrar? Vamos orar? Pra gente poder encerrar. 1h12. Vocês gostam de falar, hein? Jesus amado. Vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos, se você puder. Feche seus olhos aonde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, a Ti eu rendo graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para orar ao Senhor, para Te agradecer por esse momento, essa 1h e quase 20 minutos de conversa, de troca. Eu oro pelos meus irmãos, eu apresento as nossas vidas diante do Senhor, que é Deus. Reconhecemos o Seu senhorio, reconhecemos a Sua paternidade, Senhor. Reconhecemos que não há outro além de Ti. Jesus, reconhecemos o Seu sacrifício por nós. Reconhecemos o Seu amor. Levamos cativos ao Senhor os nossos pensamentos, as nossas vontades. Nos rendemos ao Senhor. Rendemos a Sua majestade. Porque o Senhor vive e reina para sempre. Até que o Senhor venha, eu peço que o Teu Espírito Santo, que vive dentro de nós, possa ministrar aos nossos corações a forma que devemos nos comportar, agir, falar, decidir. Eu peço que o Senhor derrame bálsamo de cura nas nossas emoções, que todas as nossas sinapses neurais recebam agora o refrigério, Senhor, do Teu Espírito Santo de Deus. Eu agradeço por esse momento, eu agradeço por essas vidas, eu peço que o Senhor nos perdoe
Perdoa a nossa imaturidade espiritual, a nossa imaturidade emocional. Construa dentro de nós, Senhor, um raciocínio de acordo com aquilo que o Senhor deseja, com a verdade da Tua palavra. Joga por terra, Senhor, toda a sutileza do inferno, que seja jogada por terra no nome de Jesus. Eu não brinco de ser crente. Eu não brinco de ser crente. Há poder no Teu sangue, Jesus. Há poder no Teu nome. E eu repreendo todo o mal. Todo o mal. Todo o mal eu repreendo da vida dessas famílias aqui representadas. Que elas possam ser alcançadas pelo Teu amor. Que elas possam ser despertas. Que sejamos homens e mulheres despertos, Senhor. Que possamos ser atentos, defender as nossas famílias da sutileza do inferno. Que possamos nos desenvolver a cada dia e que o amor possa ser a resposta de muitas dúvidas. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua noite. Hoje a gente estendeu, hein? Hoje a gente estendeu pra caramba. Meu Deus. Amo vocês. Amo a vida de vocês. Sou muito grata por ter vocês aqui comigo. Seguimos caminhando juntos e até amanhã. Seguimos? Amém? Amém. Amém, gente. Todo mundo atento, hein? Todo mundo atento. Na minha bio tem o link Tem links, livro, site, tudo na bio. Tiver dúvida, me manda um direct que eu respondo. Se eu ainda não te respondi, você me mandou mensagem, eu vou responder, porque eu leio com calma, raciocino, oro, penso, para poder não falar groselha com vocês. Amém? Beijo, gente. Boa noite. Até. Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Senhor. Teu nome.